Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, eu sou coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles e também o editor da revista Zoom, revista de fotografia publicada pelo Instituto, uma revista semestral. E estou aqui muito feliz de poder apresentar e de inaugurar o nosso Festival Zoom. Esse ano o festival vai ser feito exclusivamente online. Todas as palestras e as conversas que a gente vai ter aqui vão se dar através desse canal no YouTube, né, e você pode conhecer melhor a programação do festival através do site da Zoom, revistazoom.com.br. A programação desse ano é uma programação muito especial, né? Inclusive, diante de um ano tão especial, é uma programação que tem uma carga política e que olha para a imagem de uma forma mais ampla do que apenas o quadro fotográfico, mas para a imagem, para a circulação da imagem, para a política da imagem, para as retóricas que estão associadas a essa política. O festival abre hoje e vai até domingo, com 2 mesas por dia, e, assim, é uma honra ter conseguido reunir durante esses poucos dias tantas pessoas e tantos artistas e tantos pensadores tão importantes do campo da imagem, não só no Brasil, mas também fora do país. A gente vai começar a sessão de hoje com essa espécie de ensaio abre alas da professora Lilia Schwartz, que começa a programação e que vai aqui nos apresentar uma fala em que ela trata da retórica da imagem, né, como é que a imagem é usada para construir retóricas de poder, para reforçar o poder, inclusive, e isso é um desdobramento de 2 ensaios que ela publicou também no site da revista Zoom, muito recentemente, durante aqui esse processo da pandemia. Nós vamos ter essa mesa agora às 6h30, e o festival segue hoje com uma mesa às 8 da noite, que vai reunir a artista Rosana Paulino e a professora e filósofa Denise Ferreira da Silva, para discutir questões da história negra e também o lugar de fala dentro dessa história, né? A programação segue no sábado com mais 2 mesas, uma mesa com a artista americana Carmen Winant, que vai ser entrevistada pela curadora de fotografia do MoMA de Nova York. A Carmen trabalha com arquivos fotográficos e vai falar especialmente sobre um trabalho que ela está produzindo, ou que ela produziu, sobre arquivos de comunidades feministas dos anos 70, nos Estados Unidos. Depois, no próprio sábado, às 7 às 5 da tarde, tem uma outra mesa em que eu vou conversar com o artista chileno, radicado nos Estados Unidos, Alfredo Jarr, também um artista bastante importante, que no ano passado ganhou o prêmio Hasselblad. O Jarr vai falar sobre a imagem, sobre o trabalho dele, né, mas também sobre toda essa política da imagem. E no domingo a gente encerra o festival com mais 2 mesas bem fortes, uma às 3 da tarde, em que a gente vai discutir a violência latino-americana, e especialmente ligada à violência contra a mulher, a partir do trabalho da artista Teresa Margolis, junto com a curadora e diretora artística do Malba de Buenos Aires, Gabriela Rangel. E no fim do domingo, às 5 da tarde, temos uma outra mesa com o artista Denilson Baniwa e o digamos, intelectual, mas também artista, num certo sentido, Ailton Krenak. Eles vão conversar sobre produção indígena e toda a reescritura da história da arte a partir da perspectiva indígena. Então, uma programação extensa, eu espero que vocês possam aproveitar com a gente todos esses dias. Acho que são mesas bem interessantes e muito, nos preocupamos em fazer mesas muito ligadas às questões contemporâneas e questões atuais que estão acontecendo, não só no campo da arte, mas no campo da política e no campo social. Eu esqueci só de mencionar uma coisa importante, que o festival também comemora o lançamento da revista Zoom. A mesa seguinte, que é com a Rosana Paulino, é a mesa em que a gente lança oficialmente a revista com um trabalho muito especial produzido para a Rosana, especialmente para a revista. Então, sobre a dinâmica aqui dessa mesa, só queria apresentar, enfim, muitos de vocês devem conhecer a Lília, já é grande colaboradora da Zoom, mas ela é professora, né, historiadora, doutora em antropologia social, professora da FEFELESH, na USP. Recentemente publicou 2 livros muito importantes, né, A Bailarina da Morte, com a Heloísa Starling, sobre a gripe espanhola, e o livro sobre o autoritarismo brasileiro, também muito em cima das questões que estão acontecendo hoje no país. A Lília também tem um canal no Instagram que se tornou muito importante e vem crescendo cada vez mais em audiência. Até brinquei aqui para ela nos bastidores que eu estou começando a
a saber das notícias primeiro no canal dela, antes mesmo dos jornais, ela consegue furar isso. Então, acho que, além das várias atividades da Lili, essa é uma nova camada importante de acompanhar. E, obviamente, a Lili tem uma trajetória muito grande também no campo do estudo da imagem, especialmente da fotografia, com inúmeras contribuições para a história da fotografia, né, brasileira especialmente. Então, eu queria aqui agradecer muito a Lili por ter topado esse convite, por ter organizado essa fala, e a gente passar a fala com ela. Só para orientar, a gente vai ter tradução de Libras da Thalita e da Paloma, que estão aqui no quadro acompanhando com a gente. A Lília vai apresentar o ensaio dela, e no final do ensaio nós vamos retornar com algumas perguntas do público para a Lili comentar a partir dos ensaios. Então, se você tiver perguntas, por favor, digite aí no chat do YouTube as suas questões, que elas vão ser encaminhadas para a Lili, para a gente poder, no final, também ter um pouquinho de conversa. Boa palestra para todos, obrigado, Lília, e obrigado a todo mundo também que organizou aqui o festival, que apesar de só aparecer na janelinha, engloba um monte de pessoas aqui nos bastidores. Bom, muito obrigada, Tiago. Eu vou aqui começar a compartilhar minha tela. Enquanto eu compartilho, eu vou aqui começar agradecendo ao festival, a honra, deixa eu só compartilhar e já falo, a honra de estar abrindo esse festival, tomando parte dessa mesa de número 1, do festival, uma grande honra para mim, ainda apresentada pelo Tiago, foi o Tiago que, no fundo, me deu a ideia de fazer um primeiro, em cima de um comentário meu do Instagram, ele pediu que eu escrevesse um primeiro ensaio sobre essas retóricas visuais do poder, e eu vou falar um pouco, como chamou a atenção o Tiago, sobre esses 2 ensaios que eu escrevi para a Zoom. Antes disso, eu queria também agradecer ao Instituto Moreira Salles, por esse convite, agradecer o Rony, que tem me ajudado tanto, a Joana, a Thalita e a Paloma que estão aí, o Fábio, e vamos embora, gente? Vamos aqui começar, não é? Bom, em finais do século XIX, o sociólogo Emílio Durkheim analisou um fenômeno social a qual ele deu o nome de eficácia simbólica do poder político. Eu gostaria, então, de inverter a lógica do sociólogo francês e refletir com vocês aqui um pouquinho sobre a eficácia política do poder simbólico. Isso porque, diferente do que se costuma acreditar, os símbolos não são nada supérfluos, tampouco ingênuos, ou mesmo secundários. Os símbolos, eu diria, eles se encontram entranhados na própria lógica do poder, e eles cumprem um papel central, Eles enfatizam, direcionam mensagens, emocionam, emanam, e nós vamos falar mais sobre isso, eles estabelecem verdadeiras retóricas visuais. As cores de uma bandeira, corretamente manipuladas, os personagens históricos, as autoridades tomadas em situações representativas, as insígnias que são dispostas num local destacado da imagem, os instrumentos, os adereços, tudo tem que ser corretamente direcionado, porque tem a capacidade de mexer com o nosso afeto e também com noções de pertencimento. Eu diria a vocês que os primeiros a usarem fartamente a iconografia foram os monarcas, Luís XIV, que vocês veem aqui, é um monarca que incluía, vocês podem ver, as cores pátrias na sua roupa, destacava um projeto com a sua mão esquerda, acima do projeto vocês podem ver apenas insinuada uma coroa, e também disfarçava o seu tamanho diminuto, usando saltos muito altos, Peter Burke, não à toa, chamou a atenção de que os monarcas teriam sido uma espécie de inventores do marketing político, Ele diz isso por conta da maneira como os monarcas, os soberanos, manipulavam as imagens no sentido de parecerem maiores, no sentido de parecerem que representam a nação. Napoleão Bonaparte foi outro personagem. Não, aqui é uma imagem. Eu perdi aqui os nossos. Não faz mal, eu acho que não estão aparecendo as legendas, mas não há problema, vamos em frente. Napoleão Bonaparte
um outro personagem que se utilizou muito da iconografia. Né? Ele, por exemplo, constituiu uma colônia de artistas para bem representá-lo. Nessa imagem, quando ele já é imperador, vocês podem ver os louros de César, as insígnias da França, como eu dizia. Ele pisa por sobre uma grande águia, né, que representa, de alguma maneira, o seu domínio. A ideia era que os soberanos se utilizavam primeiro das pinturas e depois da fotografia para mostrar sua cultura, para mostrar sua preeminência, para mostrar o seu poder. Também aqui no Brasil, o monarca Pedro II, ele se usou fartamente, primeiro da litografia e também da fotografia, para se fazer representar. Então, ele sabia que era um soberano de um país imenso, e já que não vinha, ele não podia estar em todos os lugares, pelo menos aparecia a fotografia. Vocês vejam a mesma coincidência aqui, o que não é uma coincidência, esse cortinado, Dom Pedro II vestido como um monarca cidadão, e o que ele faz aqui? Ele segura livros, tem aqui as penas de escrever o seu caderno, e aqui vocês têm mais outros livros. Né? É uma certa mensagem que ele queria passar, é uma certa retórica visual que ele estabelecia, mostrando, se apresentando como um monarca erudito, um monarca que, de alguma forma, era liberto, né, pela sua cultura. As fotografias também tiveram essa capacidade muito grande, né, de mencionar, de destacar, mas também fazer esquecer, né, fazer também desaparecer. Nessas duas imagens bastante conhecidas, né, vocês veem como Stalin, bem ao centro, rapidamente elimina, né, da fotografia um dissidente, né, uma pessoa que fazia parte da foto original e deixa de fazer parte da segunda imagem. Isso porque é possível dizer que regimes autoritários entre os anos 30, né, e até os anos 50, os anos 60, usaram e abusaram da fotografia, dos emblemas visuais. E é possível dizer mais, que se o fascismo era absolutamente reacionário nas suas propostas, como sabemos, nas suas propostas políticas, ninguém há de negar que eles inovaram na tecnologia, tanto fascismo como nazismo, sendo os primeiros a usar da filmagem e da foto para ampliar as suas pautas e, sobretudo, as suas ordens de comando. Mas eles não pararam por aí, como vocês estão vendo, eles manipularam fotos para multiplicar a imagem dos governantes, eles utilizaram soberbamente das artes gráficas para afixar nas ruas, nos jornais, as suas palavras de ordem, e, além de tudo, eles divulgaram os seus símbolos em rituais imensos, em rituais públicos muito grandes, né, em que eles jogavam justamente com a emoção, né, como se fosse um fermento, né, ou seja, as imagens funcionavam de fato como um fermento para fazer crescer o afeto, para fazer crescer a conexão, né, e também para incluir os aliados e, claro, excluir os inimigos, como vocês viram. Esse tipo de lógica de poder, ela vai se criando visualmente com esse imenso projeto estético que apela, exalta, seleciona valores comuns como a pátria, a família, a tradição, a religião, mas também esconde e torna invisíveis os mecanismos internos dessa lógica, né? Isso porque se explora ao máximo a polarização entre do eu contra o outro, né? A minha certeza contra a sua falsidade. No Brasil, em 32, a imagem que vocês estão vendo, houve um movimento liderado por Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira, que importou e explorou essa linguagem autoritária e visual do poder, né? No caso deles, havia uma exposição muito clara dos emblemas e dos uniformes, né? Com gestos que eram sempre ritmados, reiterados, né? Sempre são homens que são representados o tempo todo, frequentemente de maneira bélica, de maneira muito viril, né? E com grande coerência, as mulheres, né, permaneciam, na maior parte das vezes, apartadas ou subordinadas nesse tipo de linguagem utilizada pelos regimes autoritários de 30, 40 e 50. No caso dessa imagem do
do movimento integralista, vocês vejam que eles se representam também como brancos. Vocês vão notar isso muito claramente no Brasil, como não só as mulheres não são representadas, como também as populações negras, e o que diremos das populações indígenas, não estão representadas nesse contexto. E não são poucos os exemplos que comprovam como o atual governo brasileiro, em especial o bolsonarismo e o governo do presidente Bolsonaro, eles vêm se servindo fartamente desse material, reproduzindo uma série de cenas históricas, né, que se conectam visualmente com as imagens da extrema-direita, seja do nazismo alemão, seja do fascismo italiano, ou também, eu queria destacar isso, do suprematismo branco norte-americano. Elas são incluídas, né, e selecionadas e divulgadas, né, de uma maneira tão evidente que elas têm, porque elas potencializam essa capacidade do governo Bolsonaro de capturar a mídia, né, capturar pelo escândalo, capturar pela afirmação, capturar pelo afeto também. Não é à toa que, junto com o presidente, os seus 2 filhos, né, o zero qualquer coisa Carlos e o zero qualquer coisa Eduardo, né, coordenam esse gabinete do ódio, né, e são arquitetos, de fato arquitetos, né, dessa estética bolsonarista, que serve de modelo também para a ação dos ministros, para os parlamentares governistas e todos os apoiadores desse governo. Essa estética, pessoal, não se enganem, ela se encontra por toda a parte. Nos grandes cumprimentos militares, mas também nos gestos, também nos pequenos adereços e nos grandes e pequenos detalhes. A tese que eu quero desenvolver aqui é exatamente essa, ou seja, que é possível falar nessa estética, nessas retóricas visuais e nesses símbolos do poder. Por isso eu começo com a ideia de ordem, foi assim que eu dividi. Bom, emblemas, eu diria que são pequenos, grandes detalhes que se comportam como símbolos semióticos, né, no sentido de que eles passam uma mensagem sem tantas palavras e sem precisar de muitas explicações prévias. Por exemplo, quando você tem uma Bíblia deixada repousando numa mesa, como se fosse um mero descuido, como se ela estivesse perdida na encenação, na verdade, ela é um símbolo dos mais poderosos, pois ela revela um chefe da nação comprometido com a sua fé, né? Acessórios também, como vocês estão vendo, os acessórios têm a capacidade de reforçar semioticamente uma determinada narrativa, né? Basta a gente lembrar da importância das insígnias dos dirigentes militares, ou até mesmo desses detalhes do dia da posse de Jair Bolsonaro. De um lado, a caneta Bic na mão, de outro lado, essa pequena pulseira azul de plástico, né, estrategicamente exposta debaixo da manga do paletó, né, que mostra justamente também um relógio de plástico. Se vocês juntarem, né, a Bic com a pulseira, com o relógio, o governo Bolsonaro está tentando passar essa ideia de simplicidade, né, de como eles são próximos ao povo, como eles não se distinguem do povo, e também como se trata de um governo subliminarmente, né, que segue Deus, né, e também a evidência de um governo evangélico, né? Na pulseira a mensagem diz, protegido pelo sangue, né? Esses gestos, esses grandes, pequenos gestos, são igualmente estratégicos, né? Nisso que eu chamaria de artilharia visual, né? A ideia é um líder comprometido com o seu povo, comprometido com a ordem, né? E o governo Bolsonaro, de fato, abusa dos gestos e dos cumprimentos militares. Esses gestos e cumprimentos militares também fazem parte dessa retórica, né? Na primeira foto, vocês veem o presidente chegando, né, logo aqui mais à esquerda, e ele é recebido com o braço estendido, né? Em geral, o braço direito estendido. O braço estendido pode evocar o cumprimento utilizado pelos simpatizantes da causa nazista, para saudar justamente o Führer, o Adolf Hitler, ou pode ser entendido também, e ele remete, né, vocês vejam que alguns braços as mãos são esquerdas, à ideia da
imposição de mãos, né? Esse é um gesto comum entre religiosos na hora de orar por alguma pessoa. De toda maneira, né, esse gesto, que é muito presente nos portais cristãos, né, quer dizer o seguinte: abençoar, pedir a intersecção de Deus, pedir a cura de um doente ou a presença do Espírito Santo em alguma pessoa. Acho interessante a gente juntar essas duas interpretações, né? De um lado, o gesto da Alemanha nazista, proibido na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, né? É claro o flerte, pessoal. Se não for claro, eu vou voltar ao slogan da campanha presidencial: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Também me parece uma referência a um bordão da Alemanha de Hitler que dizia Deutschland über alles, não? Alemanha acima de tudo. E trecho que fazia igualmente parte do hino da Alemanha nazista, que foi justamente suprimido na Segunda Guerra Mundial. Na segunda foto, vocês veem, vestidos com roupas militares, né, os paraquedistas que entoam uma variação do Heil Hitler, dizendo o quê? Bolsonaro somos nós. O que representa uma espécie de compromisso coletivo na base da criação do nós comum versus eles, né, outros, os outros dos outros, em torno dos ideais do presidente. Nesse caso, porém, o gesto evoca também esse ritual religioso e reforça o compromisso bélico numa nação que não está em guerra, né? Nesse sentido, ele indica uma possível guerra no horizonte, né? E sinaliza a lealdade ao dirigente e, por outro lado, evoca, né, um possível conflito para aqueles que não seguem o nosso dirigente. Também o grupo, essa aqui é uma foto de 43, né, com a saudação nazista. Também o grupo 300 do Brasil, né, se utilizou e se esmerava, agora menos, né, no momento em que conversamos, por usar uma estética muito próxima do nazismo, não é? A sua líder, bem aqui ao centro, a Sara Fernanda Jomini, que adotou para si o nome de Sarah Winter, que era uma socialite e uma agente espiã nos anos 20 e 30, uma agente espiã inglesa, da União Britânica de Fascistas da Inglaterra. Ela se utiliza também dessa linguagem, né, dessa linguagem das tochas, dessa linguagem das máscaras, né, para defender uma certa supremacia branca, um nacionalismo brasileiro e uma política anti-imigrantista, que eram algumas das pautas da Sarah Winter, né? Vocês vejam que a inspiração é clara, né, é muito evidente, né? Aquela é uma imagem da Ku Klux Klan. E aqui vocês veem a Sarah Winter, no dia 30 de maio de 2020, quando o grupo permanecia ainda acampado no Palácio do Planalto, sem ser incomodado pelo governo ou pela segurança do governo. E eram atos claramente antidemocráticos que ocorriam na esplanada e que usavam e abusavam dessa imagem das tochas, né, e das roupas marcadas e dos rostos cobertos. Essas são imagens que vinculam a ideia da justiça por conta própria e da política de extermínio nos Estados Unidos da população negra, e aqui políticas contrárias às minorias negras, que na verdade são maiorias, é preciso que se diga, e também aos imigrantes. Bom, outra maneira muito clara de expor a virilidade e o controle do dirigente de uma nação é manter o povo apartado, ou manter ao menos o dirigente mais elevado diante do resto da população. E é no interior dessa narrativa visual que uma das iconografias mais utilizadas vai aparecer, que são os famosos retratos equestres, né? Aqui vocês estão vendo um retrato de Napoleão, né, do Jacques-Louis David, que era o pintor oficial de Napoleão Bonaparte. Vocês vejam como ele está domando esse cavalo arredio, né? Está quase caindo nos Alpes, né? Há um problema de proporção, né, aqui na tela, mas a ideia é um pouco insistir, né, nessa noção
e nesse sentido político, né? Ou seja, mostrar como eram valentes, fortes, heróicos os dirigentes retratados em seus cavalos, e também há uma associação clara entre a virilidade do cavalo, né, o seu caráter absolutamente indomável, e a virilidade do dirigente que consegue controlar, né, a besta fera, digamos assim. Há imagens que são muito parecidas aqui, vocês podem ver, eu construí essa linguagem, né, aqui, junto com o Tiago e o Rony também. Vocês podem ver essa imagem do Benito Mussolini em 42, né, ele no seu cavalo, com a mão direita erguida, né, com a espada, e aqui Bolsonaro, que participou de um ato pró-governo em maio de 2020 e adentrou o ato também sorridente no seu cavalo, né? Ambos estão com os braços elevados, né? Ambos estão acima do seu povo, e reparem, não olham para o seu povo, olham para cima do seu povo, miram para frente como se eles projetassem o futuro. Os dois são um pouco barrigudinhos, né? E disfarçam, eu brincaria, a protuberância com os recursos que a fotografia pode trazer no sentido de burlar os imprevistos. Ambos são brancos, né? Representam esses homens, né, que controlam os animais selvagens, e assim ficam expostos para a posteridade. Nem sempre dá certo. No caso de Benito Mussolini, anos depois foi divulgada essa imagem completa, vejam a foto aqui, né, na esquerda, e essa imagem, como o Benito Mussolini estava sendo mantido pelo em cima do cavalo, às custas de uma pessoa que estava controlando, né, o cavalo e evitando que ele tomasse um tombo e caísse. Esses são os feitiços da técnica, né, que pede para que ela não apresente os seus bastidores. Toda foto, como diz o Eduardo Cadava, guarda o seu segredo, né, e toda foto, eu diria, faz parte da foto manter essa mágica, né? Mas vamos aqui para um outro tema, porque eu não quero usar demais o tempo de vocês. Aqui vocês veem o tema da família, né? Grandes dirigentes e ditadores costumam deixar escapar, mas intencionalmente, uma foto de família, né? A ideia da família é que você passa com esses dirigentes uma noção de humanidade, né? Foram muitos os monarcas que fizeram isso, Henrique VIII, a rainha Charlotte da Inglaterra, e aqui no Brasil, a princesa Isabel. Antes dela, vemos aqui a família do ditador Mussolini, com a sua família, né? Muito interessante ver como todos estão vestidos da mesma forma. O único que denuncia algum desconforto é o menino, aqui à esquerda. Aqui vocês veem a mãe, que também tem uma roupa um pouquinho diferente, mas é como uma família, ele mostra como eles estão unidos, todos eles, né? Na construção dessa família exemplar, estável, duradoura, bem estabelecida, sempre com o pai ao centro, né? Essa é uma grande característica, sempre o homem ao centro, firme, resoluto, impoluto, né? Com as indumentárias todas bem cortadas. É possível fazer um paralelo com essa foto conhecida que circulou na época da Páscoa, no ano na Páscoa, né, com a família Bolsonaro representada como se fosse um momento qualquer de intimidade, um momento de uma família harmoniosa, né, que mistura milho com ketchup, né, que come com pratos muito simples, um copo de café aqui mal acabado, o milho aqui num guardanapo provisório, como vocês podem ver nesse papel chuga, e tudo parece ótimo. Faltam mulheres, né? Não estão aí. E também vocês podem ver os quadros que aparecem na imagem, né? Aqui um quadro de um fuzil, com as balas aqui bem determinadas. Aqui um quadro sobre os Estados Unidos, marcando o dia da independência. E o que me chama muita atenção é a composição da foto, né? Que é como vocês sabem que faz parte de uma convenção, de um padrão, né? Que aquele que fala tem as mãos que se movimentam. Então, vocês vejam que trata-se de uma lição do papai Bolsonaro, que está aqui falando, como os três rapazes estão todos muito concentrados, né, nessa lição do pai, que aconselha os filhos. E atentos, eles apenas escondem, né, como há uma grande sombra nessa foto, né, um almoço de família durante o Natal, em que não aparecem justamente as mulheres. Tradição. Esse é um outro elemento muito importante nessas retóricas do poder, né? Aqui vocês veem
um episódio que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que foi quando o secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, plagiou Goebbels. Então, aqui nós temos um caso explícito, pessoal, não há nem o que eu interpretar aqui. Vocês, vendo as duas imagens, não só Roberto Alvim fez um discurso, como imagino que todos lembram, muito semelhante ao de Goebbels, como utilizou a música do Wagner, né? Como, se vocês forem comparar formalmente essas duas fotografias, elas têm uma evoca a outra de forma muito forte, né? Aqui vocês veem do lado a foto de Goebbels, né, com acima a imagem de Hitler, aqui vocês veem a imagem do secretário Roberto Alvim com a imagem com a foto de Bolsonaro. Ambos olham muito forte, de maneira muito concentrada para a fotografia, ambos têm o cabelo muito arrumado, muito colado, e colocando as duas fotos de lado a lado, já fica muito evidente do que se trata. As imagens da fotografia, das armas, né? Esse é um governo, esses são governos aqui, vocês veem Mussolini, que inaugura a Copa Mundial de Tiro em Roma, aqui vocês têm Bolsonaro, que agora comemorou, com o Brasil tendo mais de 177 mil mortes, ele comemora o final da alíquota, né, para a compra de armamentos. Em destaque, a aliança na mão e o mesmo relógio simples e a mesma pulseira, mas vocês veem que agora o relógio está num dos braços e a pulseira no outro. Uma foto de Eduardo Bolsonaro, né, que diz representar São Paulo, enfim, com a imagem do Brasil, a imagem de São Paulo e a arma. E vamos falar um pouquinho só do futuro, já aqui na nossa operação de pouso. Eu diria a vocês que não há governo que não projete a ideia de futuro, ou seja, de como ele se perpetuará no futuro. Esse é o tema do meu segundo ensaio, quando eu analiso como esses governos usam e abusam da imagem de crianças, né? Na composição vocês veem Getúlio Vargas, Figueiredo, Donald Trump e Bolsonaro, um detalhe que nós já vamos comentar. Aqui duas fotos de Trump, vocês podem ver como ele assusta profundamente as crianças, mas insiste em trazê-las, evocando o futuro. Aqui imagem de Pedro II, no contexto da Guerra do Paraguai, ele se faz fotografar cercado de fotos de um grupo de crianças. Aqui a imagem da princesa Isabel, que pretenderia, em 82, quando se começa a imaginar o terceiro reinado, aparecer lado a lado com o seu filho. Não sei se a foto se moveu, mas tem um interessante detalhe aqui de como a foto foi manipulada, porque vocês podem ver que a princesa tinha uma lordose aqui nas suas costas, que foi devidamente consertada na foto. Imagem de Getúlio Vargas, né, esse presidente populista. Vocês vejam que a criança se encolhe, todos os demais posam claramente para a foto, vocês podem notar como eles estão numa espécie de semicírculo. Essa imagem famosa, né, do presidente João Batista Figueiredo, que tentou dar as mãos para a menina, que não teve muito sucesso. Aqui ele interagindo. Vejam como o Brasil aparece sempre como um país branco nesses casos, é muito impressionante, não com Getúlio Vargas, se quiserem depois nós comentamos. E vejam essa foto de Jair Bolsonaro, né, que não poucas vezes, né, leva crianças consigo e, além do mais, faz com que elas adotem esse sinal, esse gesto, né, que é o gesto que indica o porte de armas. Sempre sorridente, sempre grandioso, ele vai, assim, mostrando e tentando lidar com essa projeção do futuro. Como eu já usei muito o meu tempo aqui, eu queria, assim, só concluir, para ouvir um pouco as questões de vocês, falando um pouco dos princípios que nortearam essa análise, né? Em inícios do século XX, o antropólogo Franz Boas disse que o olho que vê é o órgão da tradição. Ele mostrou assim como não nos é dada uma faculdade, todo mundo pode ver, eu diria, mas quando nós ver não é enxergar. Se ver é um atributo biológico, enxergar é uma espécie de seleção, né? Uma espécie de produção, uma forma de produzir, né? Uma forma de selecionar culturalmente aquilo que nós
podemos ver, né? Os símbolos funcionam, eu diria, e é o que eu tentei mostrar aqui, na base de relação e associação. A famosa expressão déjà vu talvez não seja mais do que uma forma de lembrança visual, a qual ela é devidamente instada, provocada, e insiste em retornar, e mais do que isso, insiste em produzir significado. Nos idos de 1720, o filósofo Montesquieu coletou uma série de textos, né, da sua autoria e publicou um livro chamado Cartas Persas. Por lá, num dos seus ensaios, ele afirmou uma frase que eu acho sensacional. Esse rei é um grande mágico. Por que isso? Concluía Montesquieu, porque ele exerce o seu domínio sobre o próprio espírito dos seus súditos. Vamos falar um pouquinho sobre o domínio sobre o espírito dos súditos. E vamos pensar que podemos falar de um rei, mas podemos falar de um governante, de um presidente, né, do que vocês quiserem. Fico ainda na citação. Mark Bloch, o grande historiador Mark Bloch, estudou no seu livro Os Reis Taumaturgos o poder dos reis de tocarem nos doentes e produzirem uma espécie de milagre. Era a ideia de que os reis poderiam curar as feridas dos seus súditos apenas com um toque nas escrófulas, nas feridas. Na época, o próprio Mark Bloch comentou esse fenômeno e diz: eu não sei se trata de cura ou então, diz ele, do desejo do milagre, né? E completa: sem milagres não se é rei de verdade. Espera-se que um governante seja mais elevado do que seus súditos, no sentido de inventar saídas, prever caminhos, oferecer certos encaminhamentos e não outros. Também se pede dele alguma dose de milagre. E eu diria que a fotografia é parte do milagre, né? Pois um monarca, um governador, um presidente são, antes de mais nada, um lugar de imaginação e um lugar de projeção. E se manipulados de uma forma oportuna, eles ajudam a conferir uma espécie de longevidade ao que é recente, idoneidade ao que é muitas vezes falacioso e dar a ética àquele que faz tempo se esqueceu dela, né? Bom, todo regime político se cerca também de registros oficiais na busca de perpetuar uma certa memória e não outra. Eu chamo a atenção porque história e memória são perspectivas do conhecimento do tempo, mas elas muitas vezes não são sinônimos e andam às turras. A história se pauta nas fontes, nos documentos, na produção da ciência, no erro e no acerto. Já a memória é produzida de forma muito mais subjetiva. E eu arriscaria dizer que todo regime político utiliza das tradições, da memória e de convenções iconográficas capazes de produzir o quê? Efeitos instantâneos, né? Porque são pautadas exatamente no quê? Em associações visuais bastante imediatas. Um céu aberto vai denotar esperança, um soberano ou um governante que se apoia sobre um pergaminho é logo ligado à ideia da justiça, um presidente que tem ao seu lado uma Bíblia divulga a ideia de um Estado que é um Estado sacro, de alguma maneira, um livro de toda maneira, as imagens do poder evocam uma espécie de contínuo visual, uma condição moral elevada e um exemplo a ser seguido. Clarke diria que esses são hábitos da visão, são regimes de conhecimento visuais, formas de percepção cognitiva que acabam por criar verdadeiros dicionários de símbolos, dicionários, portanto, de imagens, de padrões, de referências, de inferências e de analogias também. Eu estou tratando, portanto, das construções visuais, as construções sociais da visão, ou então da construção da visão social. Nesse caso, as imagens que eu mostrei, elas não se comportam como decorrência de algo, né?
elas são muitas vezes a causa de algo. Segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, a cultura é aquela rede invisível, diz ela, na qual estamos todos nós suspensos. Ela carrega, portanto, essa capacidade reflexiva. Em que sentido? A cultura é o que ela faz, né? Nesse sentido, ela não é produto, ela é produção. Ela não reflete, ela é causa. A cultura visual, portanto, é uma espécie de metalinguagem reflexiva, porque ela é contaminada, mas ela também contamina o seu contexto. Mais do que ilustrações, isso me parece quase uma banalidade no Festival Zoom, né? Mas eu gostaria de destacar como as imagens evocam iconografias de Estado, iconografias de encomenda, e elas se pautam em convenções muito assentadas, atravessando concepções políticas, históricas, sociológicas e estéticas. Toda imagem, diz Baxandall, carrega um problema. Tanto que a beleza de uma fotografia, ou o apuro dela, ou o resultado dela, tem a ver com a maneira como se resolvem as convenções de imagem. Esses são, como diria Baxandall ainda, uma espécie de... Eles são padrões de intenção, né? São fotografias do Estado, são fotografias do poder. Toda tela carrega o projeto prévio do seu autor, mas ela faz o oposto também conosco, né? Ela cria essa categoria que eu chamo aqui de fotos do poder, né? O que eu quis fazer aqui, pessoal, é menos do que discutir uma teoria da imagem. A minha intenção foi dar imagem à teoria, né? No sentido de como a imagem se comporta como uma instância fundamental, uma instância privilegiada e formadora de representações muito persistentes. Essas imagens implicam no quê? Em sistemas de intercâmbio imagético, em culturas políticas visuais, bem como uma espécie de transferência de valores, de imaginários utópicos, mas imaginários distópicos também. Nessas 3 imagens que eu apresentei ao final, temos o nosso presidente, com o seu famoso mundo paralelo. Ele, em geral, levanta crianças brancas, meninas, muitas vezes, e para ele sempre esses são momentos de grande intimidade, em momentos de grande alegria, né? Por trás da alegria, por trás do sorriso largo, existem uma série de convenções. E vocês podem ver que, nesse caso, ele trabalha com convenções muito imediatas, ele ensina a criança a fazer a convenção da arma. Não é preciso ser um gênio, não é preciso estudar semiótica para entender o que esse gesto revela e o que esse gesto associa e indica. Essas são, então, e foram, portanto, fotos do poder, e eu fico aqui à disposição para agora ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigada. Oi, Lília. Alô, pessoal. Super obrigado por essa aula magnífica e fundamental nesse contexto que a gente está vivendo. Eu acho que ainda mais dominados e bombardeados que nós somos por imagem, né? Até eu acho que o surgimento da imagem digital e todas as redes sociais triplicou, quintuplicou, decuplicou toda essa relação que a gente tem com a imagem, a importância de a gente realmente entender mais profundamente esses regimes de representação e o que eles evocam, o que está por trás deles e como eles circulam, e não só olhar como tradicionalmente a gente olhou para a história da fotografia, para o quadro em si, mas realmente para todo esse repertório de representação visual. Eu estou aqui mais para puxar aqui as perguntas do público. Eu acho que a gente recebeu algumas perguntas, e uma das perguntas aqui é da Iris Cavalcante. Ela pergunta o seguinte: se os monarcas tinham noção de que eles estavam se valendo desses signos como representação? Quer dizer, em que medida isso era uma produção consciente e dedicada, em que medida isso apenas se relaciona ou aparece de outras maneiras? Isso, vamos lá. A frase que eu citei do Montesquieu, ele se referia exatamente ao monarca, né? Quando ele dizia, esse monarca é um grande mágico, né? Em que sentido ele dizia, esse monarca é um grande mágico?
porque ele conseguia, com as suas imagens, né, passar questões fundamentais. Se não ele, os pintores da corte sabiam do que se tratava. As imagens, é claro, não tinham a mesma reprodução, como diz o Tiago aqui, elas não ganhavam a mesma reprodução, não tinham a mesma circulação que tem nos dias de hoje, né? Ou seja, nós sabemos que também, muitas vezes, essas iconografias eram iconografias privadas. Mas, já no século XIX, por exemplo, se você pegar uma Rainha Vitória, é muito impressionante como ela vai se nutrir dessa espécie de marketing das realezas, né? A Rainha Vitória ela dizia que ela só aceitava ser representada pelo óleo, né, pela pintura a óleo, porque ela dizia que a pintura a óleo era a que durava mais, havia muita desconfiança em relação à fotografia no começo, né, se a fotografia duraria, quanto tempo uma foto poderia restar, e ela também chamava a atenção de como as telas deveriam ser imensas, né, porque era essa a projeção que precisaria aparecer. Pedro II também, Iris, usou e abusou dessa técnica, não só na pintura a óleo, mas na fotografia. Pedro II gostava de dizer que ele foi o primeiro monarca fotógrafo, e ele se fazia fotografar em situações muito selecionadas, no seu estúdio, né, com globos, com canetas, com a Constituição, ou seja, como é que a gente pode pensar, Iris? Se isso acontece uma vez, a gente diz, nossa, que coincidência. Se acontece 2 vezes, você diz, muita coincidência. Na terceira, né, você fala, aí tem coisa. Então, eu escrevi o livro As Barbas do Imperador muito em cima desse tipo de temática, né? Ou seja, da construção arquitetada mesmo e da construção pública de Pedro II nesse momento. Né? Então, eu acredito, Iris, que sim, que há uma estratégia e há uma retórica visual muito bem elaborada. Lília, uma outra pergunta aqui da Cristina, ela diz, Lília, como a gente pode desconstruir essas imagens? Como é que a gente pode não deixar de cair nessas armadilhas, né, que as imagens armam? Transformar essas imagens em memes, talvez? Qual seria uma saída para a gente lidar com esse regime de imagens? Olha, por mais que o Thiago tenha falado bem do meu Instagram, eu comecei o Instagram meio sem querer, ou seja, eu tinha o Instagram mais para mostrar as imagens do MASP, né, das exposições porque eu sou curadora adjunta para histórias no MASP, né, e eu logo depois da eleição de Jair Bolsonaro, falei, quer saber, agora eu vou por aí. E comecei a produzir. E eu tenho notado, Cristina, que as imagens em que eu analiso, né, as imagens que quando eu tento ler a imagem, esses são, muitas vezes, os posts com mais sucesso. Como é que você pode fazer, Cristina? E é muito importante que você pergunte. É preciso ler a imagem a contrapelo, ou seja, partir do princípio que essas imagens fazem parte de uma encenação. Não sei se ficou claro na foto da família Bolsonaro na Páscoa, né? Quando o Carlos Bolsonaro fica lá com milho na boca, ele está querendo passar a ideia de que tudo lá é muito natural, que nada lá foi tramado, que tudo é uma coisa da simplicidade, de um almoço de domingo, com o pai conversando com os filhos. Ora, se você for olhar as imagens pelos detalhes, Cristina, se você for ler as imagens, você começa a entender a montagem das imagens, a encenação das imagens. Então, eu sempre aconselho os alunos a ler as imagens, ou seja, a tentar ver se essas imagens são, em geral, divulgadas pelo próprio presidente nas suas redes sociais, há um padrão de intenção aí. Então, tentar ler qual é a intenção. Ele não vai expor todas as imagens da família. Por que essa imagem? Porque nesse momento. Isso sem esquecer, porque eu nem entrei nisso, mas outro dia, conversando com o Ronaldo Lemos, ele chamou a atenção também que essas imagens são cada vez mais manipuladas. Eu nem entrei nessa questão. Mas você pode ir só com o histórico e tente puxar, Cristina, para as reiterações. Aquilo que aparece com insistência. Aí você vai ver argumentos visuais, retóricas visuais do governo. Uma outra pergunta aqui da Clara, Lili, é o seguinte, como é que você relaciona, recentemente um termo que entrou muito nas discussões, é o termo pós-verdade.
justamente você está falando agora das manipulações, né? Ela pediu para que você comentasse um pouco como é que você relaciona essa ideia de pós-verdade no campo das imagens, e especialmente no campo em relação às imagens que você apresentou. Ok. Bom, uma coisa que a gente precisa reconhecer é que o governo Bolsonaro, como diz a Patrícia Campos Mello, aprendeu, né, com outros governos autoritários do mundo afora, que era possível ganhar a eleição sem diálogo, sem participar de debate, né? Era possível ganhar a eleição a partir das redes. E um elemento fundamental na manipulação desses governos, que não são governos conservadores, claro, são governos retrógrados. Eu acho que um governo conservador funciona muito bem para a temperatura da democracia, porque a democracia vai melhor na diferença. Né? Então, aí eu não vejo problema. Eu vejo problemas em governos retrógrados que querem voltar o tempo atrás, que querem fazer retroagir. Pois bem, no mundo afora, nós temos agora vários governos retrógrados, populistas, né, no sentido de que eles fazem frases rápidas, frases de fácil compreensão, e tecnocratas, né, ou seja, eles se utilizam da técnica de uma forma muito apurada. Não à toa, eu falei dos modelos que vieram dos governos autoritários, fascistas, nazistas ou do integralismo, que todos esses governos usaram muito, abusaram da imagética. Né? O que acontece agora? Esses são governos, vamos falar então do governo Bolsonaro, que sabem, enfim, manipular as imagens, né? E usam as imagens como uma construção mesmo, né? Como uma pós-verdade mesmo. Na foto de Bolsonaro entrando a cavalo, eu perguntei a especialistas, né, se a maneira como ele estava colocando o pé dele, que eu achei muito estranho, né, no cavalo, estava correta. As pessoas disseram, ele não sabe montar. E depois, decupando a imagem, é possível ver como, assim como o cavalo do Mussolini estava sendo segurado, no caso de Bolsonaro, ele tinha as pessoas, enfim, as pessoas os seus seguranças, o que for, exatamente ao lado dele, para que ele não caísse. E vejam também como esses são governos que têm todos têm, né? Mas são governos que usam dos seus próprios fotógrafos. Então, ele vai divulgar não a imagem dele com uma expressão de medo, ele vai divulgar a sua imagem com uma expressão de bravura e sorrindo sempre. Essa ideia de um presidente eternamente sorridente, calmo, como se nada tivesse acontecendo, faz muito parte dessa estética de pós-verdade bolsonarista. Vejam as notícias que estão nos pegando agora, ou seja, Bolsonaro vai para o Rio Grande do Sul, aparece sorrindo de novo, sem máscara, ladeado só por homens, né? Eu não pude colocar essa foto, que é de ontem, talvez eu devia ter colocado. Só homens, todos brancos, uma aglomeração de homens brancos, né? Comemorando não se sabe o quê, e foi quando o Bolsonaro falou que estamos no finalzinho da pandemia, e também disse o Brasil, reconhecidamente, está fazendo a melhor campanha internacional contra a Covid, depois ele fala, não a melhor, mas uma das. Como é que essa pós-verdade se relaciona com a imagem? A imagem confere segurança e estabilidade a essas falas que são fake news. Mas aí você vê uma imagem do presidente sorrindo, todos comemorando. O que faz a imagem? Ela sela, ela confirma. Então, é muito importante como a imagem tem sido muito usada de maneira, nessa época da pós-verdade. De novo, sem entrar na ideia de que são fotos manipuladas. Né? Eu não estou dizendo aqui que Bolsonaro não sofreu um atentado, sofreu. Mas aquela foto que aparece sem parar, né, com ele com a expressão de dor, é uma foto de pós-verdade, não o ato, mas a foto. Então, é muito importante que nós fiquemos atentos para essas manipulações imagéticas, né? Lili, outra pergunta que a gente tem aqui é o seguinte, as imagens, elas sempre servem ao poder? Quer dizer, elas sempre reiteram o poder, as imagens usadas pelos monarcas? Ou como é que elas podem ser usadas para contestá-lo ou para denunciá-lo? E embutiria o seguinte, talvez até algumas dessas imagens trazem nelas mesmas elementos que as denunciem, né, ou que as contestem. Tá bom. Bom, as imagens que eu usei aqui são todas imagens oficiais,
né? Então, por isso que eu chamei no ensaio eu defino melhor, mas por isso que eu chamei de imagens do poder, é porque elas são propositadamente construídas para efetivar o poder, né? Então, há que se fazer uma seleção muito grande entre imagens, que são imagens financiadas pelo Estado, né? Custa caro isso, né? Ou seja, custa caro construir esse tipo de imagem. E imagens que são imagens tiradas num repente, né? Eu diria que essas imagens do poder, elas nunca são instantâneas, elas são sempre grandes seleções. Dá como para a gente usar essas imagens ao contrário? Claro que dá. Veja a imagem do Stalin, que foi fartamente utilizada para mostrar como Stalin pediu para retirar um personagem da foto, ou a imagem do Mussolini, ou a maneira como nós tentamos ler a foto de Bolsonaro no seu almoço de Páscoa, né? Será que Carlos Bolsonaro vai ficar com aquele milho na boca tanto tempo? Enfim, eu não diria que todas as imagens servem ao poder, mas eu diria que as imagens financiadas pelo Estado servem muito ao poder. E acho que aqui uma última pergunta para a gente terminar a conversa é o seguinte: os líderes autoritários, você acha, né, que os líderes autoritários usam o poder das imagens mais do que os líderes democráticos? Que isso é uma distinção maior em regimes autoritários? Vamos lá, boa questão. Eu acho que existe uma raiz do pensamento autoritário, do poder autoritário e dos líderes autoritários que se acostumou há muito tempo a se servir da iconografia, de uma iconografia pátria. Os elementos que os líderes autoritários evocam são elementos de alta carga, alta dosagem emocional. A família, a ordem, a pátria, né? Essa iconografia é rapidamente manipulada e ela rapidamente faz sentido. É claro que cada vez mais também outros líderes, né, líderes mais progressistas, se utilizam da imagem, sobretudo depois da República, em que você tem uma personalização, o poder fica mais personalizado, né? A gente pode dizer que Lula usou fartamente das imagens, né, para se construir como um painho, né, para se construir. Todos se utilizam. Mas o que eu quis destacar aqui é como essa matriz autoritária tem uma história mais longa e mais constituída da utilização da iconografia pátria e da iconografia do poder. Nós vivemos numa civilização das imagens, não é verdade? Nós vivemos numa época em que nós pensamos por imagens, que nós somos a todo dia assaltados por imagens. Isso não era assim no século XVI, tampouco no século XIX, e também não era assim no início do século XX. Né? Esse século XXI que tem se construído como esse século em que a imagem vira o nosso grande instrumento, é o maior instrumento. E ela entra nas nossas mentes de tal maneira que, muitas vezes, nós pensamos lembrar de um evento, mas, na verdade, nós não lembramos do evento. Nós lembramos da foto do evento. Né? Há uma grande foto famosa, para falar de outros presidentes que se serviram das imagens, os populistas se serviram muito, que é a foto do Juscelino Kubitschek, no momento da construção de Brasília. E ele está lá, com um mapa na mão e com um dedo apontado para o futuro. Né? Ou seja, mostrando como os dirigentes populistas há muito tempo fazem esse serviço largo da foto. Bom, Brasília não existia, ficou provado, não havia nada lá. Aquele mapa, depois se mostrou que o mapa não era real, mas a gente lembra, eu pelo menos lembro de Brasília a partir daquela foto. Então, talvez a minha contribuição aqui nesse festival, eu sou muito mais historiadora do que uma especialista em fotografia, eu penso a história a partir das imagens, de alguma maneira, incitar vocês a prestar atenção nas fotos que vocês consomem a todo dia, e que nós consumimos como se as fotos fossem espelhos da verdade, mas na realidade, elas prestam absolutamente a manipulação técnica, tecnológica, mas a nossa manipulação afetiva e emocional também.
Muito bem, acho que com essa excelente conclusão a gente pode terminar a conversa de hoje, e queria agradecer muito, Lili, pela dedicação aí no estudo e por compartilhar todas essas reflexões com a gente nesse momento tão importante. Agradecer muito a audiência que ficou aqui colada e nos enviou perguntas, e convidar todo mundo para daqui a meia hora, talvez até um pouco menos, assistir uma mesa que também vai discutir os regimes de representação das imagens, em quem domina esse regime e quem instrumentaliza esse tipo de regime, na mesa que a gente vai ter com a artista Rosana Paulino e a professora e filósofa Denise Ferreira da Silva. Então, até daqui a pouco para vocês. Obrigado, Lili, obrigado a todo mundo. E boa noite a todas, a todos e a todos também. Um prazer estar aqui.